Olá, pessoal. Meu nome é Daniela, sou professora das oficinas de língua portuguesa aqui da faculdade e a gente vai ter alguns vídeos sobre algumas coisas de língua portuguesa que a gente tem trabalhado nas aulas. Eu espero que seja bem legal e, havendo dúvidas, vocês podem sempre me procurar. Em aulas anteriores, nós tínhamos respondido algumas questões. Uma dessas questões, dessas perguntas que vocês responderam era: consumir produtos piratas é tão grave quanto comercializá-los? E baseado nessas respostas, eu peguei algumas questões que são erros mais comuns. E nós vamos explorar uma dessas respostas hoje, ver como essa resposta poderia ser melhorada e explorar algumas questões da língua portuguesa que aparecem nela. A pergunta é: consumir produtos piratas deve ser considerado tão grave quanto comercializá-los? E a resposta desse aluno foi: não. Porque produtos piratas, na minha opinião, não é crime e nem grave. Porque produtos piratas faz o mesmo efeito do original, onde eu posso comprar tranquilo. A única diferença é que não duram muito, mas hoje em dia é normal. Bem, a gente tem vários problemas nessa resposta. O primeiro deles é que é uma resposta longa, a gente tem várias vírgulas e a gente deve evitar essas frases longas. Porque quanto mais longa é a frase, mais difícil fica a compreensão. Esse é o primeiro problema. Bem, há outros, né? Por exemplo, a repetição de produtos piratas, a gente tem também a oralidade aparecendo aí. A língua falada, ela é uma, e ela só precisa que a gente comunique. A intenção da língua falada é que a gente se comunique, mas na língua escrita a gente tem que ter atenção a uma série de questões. Então, por exemplo, quando ele diz onde eu posso comprar tranquilo, isso é uma estrutura típica da língua falada, que na língua escrita acaba não tendo espaço. Se você quer escrever um texto formal, você precisa evitar algumas construções que acabaram não sendo evitadas aqui. Então, a pergunta é: como é que nós podemos melhorar essa resposta, já que ela não está tão adequada à língua escrita assim, né? Então, a gente tem outro problema aqui que precisa ser evitado. Quando ele diz onde eu posso comprar tranquilo, ele diz produtos piratas faz o mesmo efeito do original, onde eu posso comprar tranquilo. A gente tem um problema de emprego do uso do onde, que não está adequado nessa frase. Como vocês vão ver agora nesse slide, a gente tem dois exemplos sobre o uso do onde, mas só um deles está adequado. Então, olha a primeira frase. Passei por uma situação onde eu não sabia o que fazer. Outra frase. O Rio de Janeiro é uma cidade onde há muitas belezas naturais. O onde, ele só pode ser usado quando ele fizer referência a lugares. Se a referência não é de lugar, então não cabe o uso do onde. Na primeira frase, quando eu diz passei por uma situação onde eu não sabia o que fazer, essa palavra onde, ela está fazendo referência à palavra situação, que está antes dele, né? Antes da palavra onde. Então não é possível essa referência, esse uso do onde, exatamente porque situação não é lugar. Situação ser entendida por uma fase, um momento, então não tem uma referência de lugar clara. Já na segunda frase, quando eu disse o Rio de Janeiro é uma cidade onde há muitas belezas naturais, a palavra onde se refere à cidade, que por consequência está se referindo ao Rio de Janeiro. Então a gente tem ali uma referência que é clara de lugar. Então, na segunda frase, o uso do onde está muito adequado, mas na primeira não. Então, automaticamente surge uma pergunta, né? Se eu não posso usar onde nessa primeira frase, o que eu poderia utilizar? Então, eu poderia dizer, passei por uma situação na qual eu não sabia o que fazer, ou passei por uma situação em que eu não sabia o que fazer. O uso do em que nessa frase é muito adequado. Uma outra questão, pessoal, quando esse aluno diz
Porque produtos piratas, na minha opinião, não é crime? Na verdade, a gente compreende o que ele quis dizer, mas fica uma questão interessante. Os produtos piratas é que são crime? Ou é o comércio, a comercialização, a venda desses produtos? Então, na verdade, isso ficou subentendido, mas seria interessante que a gente refletisse sobre isso quando a gente faz um texto escrito. Na fala não tem problema nenhum, mas na escrita é necessário explorar essas questões. Então, na verdade, ele quis dizer, né, que os produtos, não que os produtos piratas sejam crime, mas que o comércio, a venda deles seja ou não crime. Então, isso também é uma questão que precisa ser observada nessa resposta desse aluno. E ele diz também, produtos piratas fazem o mesmo efeito do original e tem um probleminha aí de concordância, né? Se são produtos piratas, deveria ser produtos piratas fazem o mesmo efeito do original. E ele continua, onde eu posso comprar tranquilo, a gente já abordou a questão do uso do comprar tranquilo, que é uma estrutura típica da fala. A única diferença na verdade, a gente tem um problema de pontuação também. Se a única diferença é o sujeito dessa estrutura, a gente não pode ter uma separação com vírgula aí desse sujeito e esse verbo, né? A única diferença é que não duram muito, mas hoje em dia é normal. Então, a gente vai mostrar para vocês uma possibilidade de reescritura dessa frase, que seria uma possibilidade de reescritura mais adequada para a língua escrita. Ela não é, de maneira nenhuma, a única resposta para a única possibilidade de reescritura, porque quando a gente escreve, a gente tem naturalmente preferências, e essas preferências não necessariamente existe entre elas uma relação de certo e errado. Elas são simplesmente preferências. Então, o que nós vamos mostrar é uma das muitas possibilidades de reescritura dessa frase, ok? Não, porque o comércio de produtos piratas, na minha opinião, não é crime e nem grave. Esses produtos fazem o mesmo efeito dos originais, mas não duram por muito tempo, o que atualmente é normal. Então, dentre outras coisas, a gente incluiu a questão de explicitar que é o comércio de produtos piratas que não é crime. Nós colocamos um ponto para que não tivéssemos um período muito grande. No primeiro momento ele escreveu 5 linhas e não tinha, só tinha um ponto. Todas essas 5 linhas eram uma frase. Agora não. Nós incluímos um ponto e a frase ficou bem menor. Isso facilita a leitura e a compreensão dela. Corrigimos as questões de concordância, né, e substituímos também o que ele quis dizer hoje em dia. Não há problema no uso do hoje em dia, mas atualmente é um termo muito melhor para a escrita. Então a gente fez uma mudança, reescreveu de maneira que ele ficasse mais adequado, que esse texto, essa resposta ficasse mais adequada para um texto escrito. Eu volto a repetir, isso não é uma resposta, não existe uma única resposta. Talvez você mudasse uma série de outras coisas aqui, e não necessariamente essas mudanças que você fizesse estariam erradas. Cada um na escrita tem suas preferências, não se esqueçam disso.